Oi, ufa! Nossa, como tá demorando para baixarem os vídeos. Mas vamos lá, vamos em frente, né? Bom, primeiro vídeo tem toda lá a parte conceitual. Agora eu vou falar de dois assuntos específicos do aparelho reprodutor feminino: o ciclo ovulatório, o ciclo menstrual, tá certo? E depois no fórum a gente comenta mais algumas particularidades, tá certo? O que é o ciclo ovulatório? O ciclo ovulatório é um ciclo onde, num período aproximadamente de 28 dias, as mulheres secretam, liberam um óvulo que sai do ovário. Então, a mulher, quando está no período ovulatório, é sinal que eu tenho o secretar, né, o liberar de um óvulo, saindo lá dos ovários, e então ele vai se direcionar em direção ao útero. Neste caminho, espera-se, obviamente, que haja espermatozoides que tenham sido, através da relação sexual da cópula, lançados no meio interno da mulher, e esses espermatozoides vão se dirigir em direção à linha superior do útero e seguir em direção à tuba uterina, para que então haja o encontro entre espermatozoide e óvulo, que é o que a gente chama de fecundação, certo? Então, o ciclo ovulatório ele tem esta intenção. No período de cada 28 dias, então, isto acontece. Particularidades. Quando o óvulo é secretado pelo ovário, ele vai ser conduzido pelo canal muscular tubo-uterina e há então, neste período, todo um processo hormonal, há uma enxurrada de hormônios da corrente sanguínea da mulher, para que então prepare-se o ambiente. Que ambiente? O endométrio. Ok? Então vamos lá de novo. Vamos lá. Eu tenho então o ciclo ovulatório num período de cada 28 dias. O óvulo é produzido no ovário, secretado pelo ovário e vai caminhar na tuba uterina até o útero. Tá difícil hoje. Em contrapartida, os espermatozoides lançados no canal vaginal, eles vão subir em direção à tuba uterina, sempre lembrando que cerca de 3 milhões de espermatozoides são lançados a cada processo ejaculatório, e somente 1 ou 2 alcançam o ovário na tuba uterina. Durante esse alcançam o óvulo na tuba uterina para fecundação. Durante esse liberar do óvulo, o organismo da mulher vai preparar o endométrio, a camada interna do útero. O que é este preparo do endométrio? Os hormônios vão aumentar a espessura do endométrio cerca de 3 vezes. O que seria este aumentar? Seria vascularizar esta região do endométrio, deixá-la mais irrigada, vascularizada. Por quê? Quando há a fecundação, ou seja, óvulo e espermatozoide se encontram, e aí vem um detalhe bem importante: cerca de 80% dos encontros entre óvulo e espermatozoides se dão no terço chamado medial da tuba uterina. Terço proximal, terço medial, terço distal. Então o óvulo saiu do ovário, percorre a tuba uterina. Normalmente o encontro dele com o espermatozoide
se dá justamente no terço medial da tuba uterina. Quando os dois se encontram aqui, cerca de 7 dias depois, eles irão já como uma célula única, chamado zigoto, se fixar no endométrio, justamente nessa parede interna endométrio, que foi vascularizada à base de secreção de muito hormônio. Fixou-se no endométrio, começa então a receber o que? A irrigação sanguínea do corpo da mulher. Aqui vocês veem os capilares sanguíneos da rede venosa e arterial. À medida que óvulo e espermatozoide fecundados, o encontro entre os dois no terço medial da tuba uterina, 7 dias depois eles vão se fixar no endométrio. Ao se fixar no endométrio, nós temos o início do processo gestacional. Começa então a haver a oxigenação e a nutrição desta célula através da rede arterial e venosa da mamãe. Lembrando que é importante, quando espermatozoide e óvulo se encontram, e esses 7 dias que eles levam para percorrer este caminho, eles sobrevivem da própria reserva energética de cada uma dessas células, retirada na sua produção. O espermatozoide, por exemplo, traz consigo o líquido seminal e toda a reserva de proteica que este líquido promove, e assim como o óvulo da mulher sai com uma reserva proteica também. Tá certo? Porém, não é todo mês que há fecundação, mas a mulher todo mês promove o secretar de um óvulo. Quando este óvulo é secretado, começa todo o preparo do endométrio à base de muitos hormônios na corrente sanguínea. Ele vai percorrer. Ele então não encontra espermatozoide nenhum, ele vai passar direto sem ser fecundado e o útero não vai receber a fixação de nenhuma célula. Imediatamente o corpo da mulher precisa identificar de que não houve um processo de fecundação e, através de contrações musculares do miométrio, que é a porção muscular do útero, o útero começa a comprimir e expandir, comprimir e expandir, que é justamente para remover essa camada vascularizada que foi promovida no endométrio. Esta camada vascularizada é composta de muito sangue e muito hormônio e alguns, obviamente, algumas porções teciduais da renovação do endométrio. E esta camada se desprende, desce então em direção ao canal vaginal e vai em direção à vagina, que nada mais é do que o fluxo menstrual. Desprende-se essa camada que foi criada no ciclo ovulatório por muito hormônio e vascularização. Por que ela tem que se desprender? Porque não houve fixação de nenhum concepto e que há já o início do preparo do ciclo para o próximo ovular. Origem do ciclo ovulatório e origem do ciclo e fluxo menstrual. É isto então, esta particularidade que eu gostaria de dizer para vocês da questão do aparelho reprodutor feminino. Expliquei as estruturas, expliquei o ciclo ovulatório, expliquei o ciclo menstrual e a origem da substância, que é o fluxo menstrual, certo? A sexualidade feminina tem as suas diferenças com relação à sexualidade masculina, tá certo? A mulher, então, através da sexualidade, do seu desenvolvimento sexual, ela é a progenitora, ela é quem gera um ser dentro do próprio organismo. Então, os cuidados de saúde com o aparelho reprodutor feminino, eles são muito maiores. Como eu disse no começo, eles têm um nível de complexidade bastante mais elevado do que o de nós, homens, tá
tá certo? A menina, desde muito cedo, tem que aprender também o seu processo de higienização da parte externa da vagina, porque é uma parte muito vulnerável. Desde o tecido da lingerie, da roupa íntima que a menina usa, até essas questões de higienização, tá certo? A vagina e o ânus são muito próximos e há bactérias no bolo fecal. Então, muitas vezes você tem que ensinar, inclusive, este processo de higienização para a menina. Os produtos a serem usados na vagina, os produtos higiênicos, os produtos muitas vezes relacionados até à própria questão de interferência no pH vaginal. O pH vaginal é de alcalinidade muito grande, então, obviamente, para conter essas questões das bactérias. A questão do ímen, né, a pele protetora que todas as meninas nascem, observar a questão da proximidade com a primeira relação sexual, a prevenção contra as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, o cuidado com essa cultura midiática do corpo perfeito, do padrão de beleza perfeito, nem todo mundo é igual. Então muitas vezes as mulheres se submetem a procedimentos estéticos que podem colocar o seu corpo em risco. Sempre quando isso for uma necessidade, buscar um bom profissional, um profissional médico, assim como começar a sua vida sexual, a menina, a mulher, com a consulta de um profissional ginecologista bom, competente, honesto, para que você tenha uma vida sexual saudável, para que você não tenha distúrbios emocionais em torno disso e que você cuide, mulher, você do seu organismo, porque é um organismo, principalmente olhando para a questão do aparelho reprodutor, é um organismo bastante complexo. Tá legal? Eu acho que a nossa aula está bem cercada. Depois a gente vai para o fórum, vai fazer algumas lá respostas, vou emitir algumas respostas para vocês. E aí então a gente completa esse estudo, tá? E obviamente um estudo dado no ensino técnico, base conceitual, então entender as funções do aparelho reprodutor feminino, entender quais são as estruturas que o compõem, funçãozinha de cada uma delas, o útero, 3 camadinhas, perimétrio, miométrio, endométrio. Para que serve o endométrio? Vascularizar durante o ciclo ovulatório, os hormônios dobram a espessura do endométrio, vasos sanguíneos, irrigação e hormônios, preparo do concepto, fixação do óvulo fecundado pelo espermatozoide. Canal vaginal, a diferença entre canal vaginal e vagina. A vagina é a parte externa, chamada de vulva, o canal vaginal, a parte interna, que liga a parte externa da vagina até o colo do útero, a entrada do útero, digamos assim. Então percebe que são conceitos. Conceito de ciclo ovulatório, conceito de ciclo menstrual, origem do fluxo menstrual. Mais tarde no fórum a gente bate papo.